Imagina só, você passa anos num jogo online, constrói, sabe, uma base incrível com a galera, e aí no último dia, quando tudo deveria acabar, Não acaba. não acaba. Pelo contrário, né? Tudo continua, só que os personagens que eram só programa agora têm vontade própria. Exato. E o mundo virtual parece real, palpável. O avatar vira o corpo da pessoa. É uma virada impressionante. Essa é a premissa que a gente vai explorar hoje, né? Mergulhando nos primeiros capítulos de Overlord Volume 1, O Rei Undead. Isso. A nossa fonte é a tradução brasileira da Light Novel original e o foco é justamente essa transição, esse momento zero e o que acontece logo depois. Vamos seguir o Momonga, então. Um jogador super dedicado do Yggdrasil, bem naquele instante em que o servidor deveria, pum, desligar. Mas não desliga. Ele se vê preso, né, no corpo do avatar dele, um Lich, um Undead poderosíssimo. A coisa escala muito, muito rápido a partir daí. E a nossa análise vai focar nisso. Essa passagem para uma outra realidade, o despertar da consciência dos NPCs lá na tumba de Nazarick, a base da guilda dele, Ainz ou Algaon. Isso, e os primeiros passos do Momonga nesse mundo totalmente desconhecido para ele. Então vamos lá. Yggdrasil, ano 2138. Não era um joguinho qualquer, né? Não mesmo. Era de imersão total, de MMORPG com uma liberdade assim, absurda. Eu li aqui, mais de 2.000 classes, customização visual profunda, 9 mundos gigantescos. Um paraíso para quem curtia criar, né? Principalmente lá no Japão fez muito sucesso. Mas o foco aqui é o Frim. 12 anos depois, o jogo tá para ser desligado. E aí a gente encontra o Momonga, avatar de Overlord, um Lich ancião, basicamente um mago morto-vivo super poderoso. Ele tá na sede da guilda, a Grande Tomba de Nazarick. E não tá sozinho no começo, né? Tem o Heroeiro com ele. Que nome, hein? Pois é. E a conversa deles é bem pé no chão, na verdade. Falando do cansaço do trabalho real, sabe? Aquela coisa. É, bem relatable. Mas o Heroeiro logo vaza, né? Desconecta. Isso. E aí fica só o Momonga. E bate aquela frustração, né? Poxa, a guilda que eles construíram juntos agora meio abandonada. Faz sentido. Ele começa a lembrar da época de ouro. Exato. Chegaram a ser top 9, imagina, entre quase 800 guildas. E lembra do esforço para fazer a arma da guilda, o cajado de Ainz ou Algal. Ah, o famoso cajado. Sim. E aí, no último ato meio simbólico, ele decide pegar o cajado, vestir o equipamento divino dele, assumir o papel de líder uma última vez, sabe? Nostálgico, então. Ele começa a andar pela base, Nazarick. Uma dungeon imensa, 10 andares. É gigantesca. E ele vai encontrando os NPCs que os próprios membros da guilda criaram. Tipo uma empregada que foi desenhada por um mangaka do grupo e programada pelo Hirohiro. Que detalhe. Exatamente. E isso é crucial. As guildas podiam criar NPCs originais. Tinham um limite de níveis para isso. Ah, entendi. Ainz ou Algaon usou os 700 níveis de criação deles para fazer guardiões super fortes. Tipo o mordomo Sebastian, as Pleiades, que são empregadas de combate. Então não eram só monstros genéricos, eram criações deles. Isso, eram o legado dos amigos que já não jogavam mais. Bem pessoal, né? Total. Aí ele chega no Salão do Trono, encontra a Albedo, a supervisora dos guardiões. E ele nota algo estranho. Ela tem um item de classe mundial, uma coisa raríssima no jogo, com o poder de mudar regras e tal. Que ele nem sabia que estava ali. Caramba. Pois é. Aí, curioso, ele vai ler a descrição dela, que foi escrita pelo criador, outro membro da guilda, e encontra uma linha bem inesperada. E o que era? Tava escrito, mas ela é uma puta, assim, na descrição da NPC. Nossa, que pesado e totalmente fora do personagem imponente dela, imagino. Exato. O Momonga fica incomodado, talvez por respeito ao amigo que criou ou só por achar que não combinava. E como era o último dia, ele usa a autoridade de mestre da guilda. E edita. Edita. Apaga a frase e escreve. E ainda ama Momonga. Uma coisa meio impulsiva, sabe? Até meio embaraçosa pra ele mesmo, mas que vai ter consequências. Tá, então ele tá lá sentado no trono com a Albedo e os outros NPCs por perto, que ele mandou ajoelhar, e o relógio tá chegando perto da meia-noite. E ele, pensando nos 40 companheiros de guilda, lembra que gastou uma fortuna no jogo, mas que as memórias com os amigos eram o tesouro real dele, né? Num mundo real meio solitário. Pesado. E aí? Meia-noite. 0000. O horário do desligamento. Chega. E passa. Ué. Nada acontece. Ele não é desconectado.
pior, a interface do jogo some. Como assim, some? Tipo, menu, chat? Tudo. Sem chat, sem como chamar um GM, sem botão de logout, nada. Ele tá preso ali. Caramba! E agora? Agora vem o choque maior. A Albedo, a NPC do lado dele, vira pra ele, com uma voz doce, supernatural, e pergunta se ele tá bem, Peraí, um NPC falando assim? com expressão facial. Exato. NPCs não deviam fazer isso. Não tinham essa naturalidade, nem expressão, nem cheiro. Ele percebe até isso. Cheiro. Nossa Senhora. Aí ele testa com os Sebas e as Pleiades, dá uns comandos mais complexos e eles respondem, verbalmente, entendendo tudo. Meu Deus! E o próprio Momonga. Ele percebe que ele mesmo, sendo um esqueleto, consegue falar, mover a mandíbula para falar, coisa que no jogo não dava. A linha entre jogo e realidade, Começa a sumir completamente. os NPCs parecem vivos. É o que parece. A partir daí ele começa a testar essa doideira toda, percebe que consegue controlar as habilidades raciais dele quase instintivamente. Tipo aquela aura negativa que ele tinha. Isso, ele consegue desligar para não machucar o Bedo sem querer de novo. Aí ele vai e toca a mão dela. E E sente um pulso. Ela tem batimento cardíaco. o NPC com pulso? Mas ele como morto-vivo? Ele não tem, exato. A textura da pele dela, o calor, a reação dela que fica corada, ofegante, tudo aponta para uma realidade física, não mais virtual. Acabaram as limitações do jogo. A sensação, o tato. Tudo real. A hipótese maluca de que Yggdrasil virou real ou algo assim começa a parecer menos maluca. Cara, e ele continua testando. Continua. E faz algo que ele mesmo acha super constrangedor, mas que ele precisa para ter certeza. Ai, meu Deus. O que ele faz? Ele pede para tocar os seios da Albedo. O quê? Sério? Sério, para confirmar a sensação tátil, a fisicalidade. E a reação dela confirma tudo. Só que Só que. a Albedo, provavelmente por causa daquela edição de Ama Momonga, interpreta tudo errado e se oferece para ele ali mesmo. Putz, deu muito ruim essa edição impulsiva. Totalmente. Ele fica atordoado, recusa, tenta retomar o controle da situação, que tá bem bizarra, Me imagina? e aí ele começa a agir como líder. Dá as primeiras ordens nessa nova realidade. Manda o Sebas explorar o lado de fora de Nazarick, ver o que tem lá. E convoca os guardiões de andar para uma reunião, começa a assumir a bronca. Exatamente. Ele começa a agir como o governante que esse novo mundo aparentemente está exigindo dele. Então, o que a gente tem aqui é basicamente o colapso total das regras conhecidas. Um jogador que pode não estar mais num jogo. E cercado por NPCs que agora parecem seres vivos, com consciência, biologia, é muito estranho. Completamente. E os NPCs são as criações dos amigos dele que sumiram. Pois é. E isso levanta uma questão interessante pra gente pensar, né? Qual a responsabilidade que cai no colo de alguém que herda não só a estrutura, a base, mas também esses seres criados pelos amigos? E especialmente quando, num ato impulsivo ali nos últimos segundos, ele pode ter mudado a personalidade da NPC mais poderosa de todas. E não é só a Albedo, né? Não, ele percebe rápido que os outros NPCs importantes de Nazarick, o Demiurge, os gêmeos Aura e Mari, Cocytus, a Shautier, todos eles que foram criados com um detalhamento absurdo pelos amigos da guilda. Agora, vem ele como o quê? O Ser Supremo? Exatamente, o último dos criadores. E a lealdade deles é, assim, total. Mas o interessante é que essa lealdade vem com personalidades agora muito reais. Com complexidade, né? Rivalidades que talvez fossem só flavor text antes. Pois é, tipo a rivalidade da Aura com a Shautier. E até desejos bem intensos, como a devoção quase fanática da Albedo por ele. É a programação que criou vida. Mas essa ciência toda, baseada em configurações antigas, às vezes até duvidosas feitas pelos criadores, isso não gera um problema logo de cara para ele? Com certeza. Esse é um ponto crucial. Ter esses seres superpoderosos e leais é útil, óbvio. Mas a natureza deles, sabe? Alguns foram programados para serem explicitamente maus. Tipo Demiurge ou a própria Albedo, dependendo da visão do criador dela. Isso representa um desafio enorme de gestão e até ético para o Ainz. Ele tem o poder, mas controlar as motivações reais desses seres agora sencientes é bem incerto. E falando em poder, nossa, é absurdo. Na primeira vez que ele sai de Nazarick, ele dá de cara com o vilarejo carne sendo atacado. E o que ele faz? Com uma magia só, Dragon Lighting.
que pra ele é tipo um nível baixo. Ele simplesmente pulveriza um cavaleiro. Uma demonstração de poder brutal logo de cara. Total. Ele salva duas irmãs, a Henry e a Nemo, usa magia de defesa. A diferença de poder é gritante. E esse primeiro contato com o mundo exterior ensina muito, né? Primeiro, essa disparidade de poder absurda. Segundo, o medo que a aparência dele causa. Mesmo nas pessoas que ele salvou. Sim. E terceiro, estabelece um contato importante com o Gazef Stronov, que é o capitão guerreiro do reino ali perto. Rei Stísia, né? Ele salva o Gazef também de um ataque da teocracia Slaane, que parece ser uma nação poderosa. E nessa luta ele mostra habilidades passivas, tipo a High Tier Physical Nullification. Basicamente, ataques físicos normais nem arranham ele. Ele tá em outro patamar. Completamente. Ele não só tem ataque forte, mas defesas que o tornam quase intocável pra gente comum daquele mundo. E é nesse momento, né? Com todo esse poder e esses primeiros contatos, que ele toma uma decisão chave. Qual? Adotar o nome da guilda, Ainz ou Algaun, como o nome dele mesmo e a meta. Deixa eu adivinhar. Fazer esse nome ficar conhecido. Exato. Tornar esse nome uma lenda nesse novo mundo. Olha, é uma jogada inteligente. Tem várias camadas aí. Pode ser um jeito de sinalizar, né, para outros jogadores de que talvez tenham vindo para ali também. Faz sentido. Um farol. E, ao mesmo tempo, serve para consolidar a imagem de poder dele e começar a entender a política, os perigos desse lugar novo. Ele manda os guardiões dele agirem com cuidado. Coletar informação, fortalecer Nazarick. Isso. Enquanto ele mesmo pensa em como vai se misturar, aprender mais, sem chamar tanta atenção logo de cara. Então o cenário que se forma é esse. Um jogador que estava meio melancólico com o fim do jogo, vira de repente um governante undead com poder que ele mal compreende ainda. Cercado por servos que agora pensam são leais, mas complexos, numa realidade totalmente nova. Os pontos principais dessa largada são esses, né? A senciência inesperada dos NPCs, que é talvez a maior incógnita de todas. Esse contraste brutal entre o poder imenso do Ainz e a ignorância total dele sobre como esse mundo funciona. E a definição desse objetivo estratégico, espalhar o nome Ainz ou Algaun. Fica aquela pulga atrás da orelha, né? Com tanto poder assim, e com seguidores que foram programados como morais, digamos, variadas. Alguns bem sombrios, né? Baseados nas ideias dos criadores. Como é que o Ainz vai agir? Que caminho ele vai seguir como esse rei undead? A busca pelos amigos justifica tudo nesse novo mundo. Onde que acaba a lógica do jogo e começa a responsabilidade pelas ações reais. É algo para se pensar, né? O que significa ser líder quando as suas criações ganham vida própria? E pior, quando uma delas parece ter sido programada, mesmo que sem querer, para te amar incondicionalmente. Como lidar com isso? O peso desse poder todo sem um manual claro.